Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre o calçamento da cidade, refletindo as luzes de neon vermelhas e azuis dos carros da polícia. Naquela noite úmida, o policial David Marston, de 38 anos, caminhava apressadamente. Ele já tivera um longo dia e sua mente estava repleta de preconceitos que, em sua opinião, eram justificados por sua experiência. Seus olhos pousaram em um homem negro vestido de forma simples, caminhando calmamente pela calçada com o olhar fixo no celular. Um pensamento irracional lhe passou pela cabeça: aquele homem devia ser suspeito. Sem pensar duas vezes, David acionou a sirene e saiu do carro, algemando o homem com uma mistura de arrogância e certeza. O homem não resistiu. Ergueu os olhos, calmos e profundos, e falou com voz suave, porém firme. Sabe, você pode se meter em encrenca por causa disso. David sorriu com desdém. Bem, será a sua palavra contra a minha. E acredite, eu faço cumprir a lei. Mas naquele momento ele desconhecia uma verdade que mudaria sua vida para sempre. O homem que ele segurava não era um cidadão qualquer. Era Marcus Delaney, chefe da corregedoria da polícia, responsável por monitorar abusos cometidos por seus colegas, investigar má conduta e garantir que a justiça jamais fosse comprometida. Enquanto David preenchia seu relatório, Marcus não disse nada, deixando-o afundar ainda mais em seu erro. Então, calmamente, Marcus disse: Inspetor Marston, o senhor acaba de cometer um erro grave. O coração de David gelou. Ele reconheceu aquela voz, aquela presença imponente apesar da calma aparente do homem. O medo o invadiu, dando lugar ao pânico. Ele acabará de cair na armadilha mais perigosa de sua carreira, uma da qual nenhum distintivo poderia protegê-lo. E naquela noite chuvosa, o policial percebeu que aquela prisão, motivada por preconceito, não só destruiria sua reputação, mas talvez toda a sua carreira. Na manhã seguinte, a delegacia fervilhava com o habitual movimento de policiais, mas para David Marston, o mundo parecia ter congelado. Ele revivia a prisão do dia anterior repetidamente. Cada imagem, cada gesto de Marcus Delaney assombrava seus pensamentos. Na sala de assuntos internos, Marcus já o aguardava. Sentado atrás de sua mesa, calmo e impecavelmente vestido, observava David com uma mistura de paciência e fria determinação. Não havia raiva nem ódio em seu olhar, apenas a autoridade serena de alguém que sabe que está no controle. David entrou hesitante, seu crachá brilhando sob a luz artificial do escritório. Ele tentou falar com confiança. Marcus, eu não sabia. Marcus ergueu a mão, interrompendo-a com uma voz suave porém gélida. Você sabia perfeitamente o que estava fazendo, David. E no fundo, você sabia que havia julgado um homem sem provas, simplesmente pela cor da sua pele. O sangue de David gelou. Cada palavra era uma acusação astuta, cada pausa, uma arma silenciosa. Ele gaguejou. Eu só pensei que você... Marcus levantou-se lentamente. Cada movimento era calculado, inspirando respeito imediato. Você estava errado. E terá que arcar com as consequências. Então, calmamente, ele pegou uma pasta e a colocou na frente de David. Imagens, relatórios e até vídeos do dia anterior mostravam a prisão de uma perspectiva neutra e imparcial. David percebeu, horrorizado, que Marcus não precisava de raiva para confrontá-lo com sua culpa. A simples verdade era suficiente. Você entende agora, David, concluiu Marcus, que sua carreira pode acabar antes mesmo de você ter a chance de entender seu erro? David assentiu com a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável. O homem que considerara fraco ontem era agora o senhor do próprio destino. E no silêncio pesado do escritório, uma dolorosa lição acabará de lhe ser revelada. O racismo não era apenas injusto. Podia ser fatal para aqueles que se deixavam guiar por ele. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo para David Marston. Cada movimento, cada decisão, era agora minuciosamente examinado. Os policiais cochichavam pelas suas costas, alguns sorrindo maliciosamente, outros balançando a cabeça em desaprovação. A notícia de sua prisão injusta se espalhou rapidamente, mas ninguém sabia ao certo quem havia sido preso. Marcus Delaney, por sua vez, permaneceu um fantasma silencioso na delegacia. Sempre impecável, sempre calmo, deixou o sistema fazer seu trabalho. Mas por trás dessa calma, havia uma estratégia meticulosa. Ele queria que David entendesse a magnitude de seus atos, não por meio de humilhação pública gratuita, mas por meio da verdade e da responsabilização. Certa manhã, David recebeu um telefonema. Marcus pediu que ele fosse ao seu escritório. Tremendo, David entrou.
Marcus fechou a porta atrás de si e simplesmente disse: David, vamos analisar o que aconteceu. Cada gesto, cada palavra, cada preconceito que você permitiu que guiasse suas ações. Na tela à sua frente eram exibidas imagens da prisão, desta vez de uma perspectiva completamente neutra. Nenhum detalhe havia sido omitido. O medo nos olhos do homem preso, o pânico crescente em David e, sobretudo, o contraste entre a arrogância de David e a calma imponente de Marcus. Está entendendo agora, David? Perguntou Marcus com firmeza. Você não apenas infringiu a lei, como traiu seu próprio distintivo. Você colocou em risco sua carreira, sua reputação. E por quê? Por um julgamento baseado na cor da pele de um homem? David assentiu com a cabeça, envergonhado. Ele entendia que nada poderia apagar aquele momento, mas que sua reação seguinte determinaria o resto de sua vida profissional. Marcus, vendo a aceitação em seus olhos, acrescentou: ainda há uma chance de corrigir seus erros, mas isso exigirá coragem, humildade e disposição para mudar. Você entende isso? David assentiu novamente, mais determinado naquele momento do que jamais fora em toda a sua vida. Mas sabia que o caminho à frente seria longo, repleto de olhares acusadores, rumores e a constante lembrança de que seu julgamento precipitado quase destruíra tudo. Marcus voltou silenciosamente para seus arquivos, deixando David sozinho com seus pensamentos. Nessa solidão, David percebeu a verdade inescapável. A justiça não era uma questão de força ou arrogância, mas de respeito e responsabilidade. Naquela manhã, David Marston entrou na delegacia com uma sensação estranha, uma mistura de medo, humilhação e, pela primeira vez em muito tempo, respeito por Marcus Delaney. Ele sabia que cada passo que desse seria observado, avaliado e que cada decisão poderia tanto reparar quanto piorar sua já frágil reputação. Marcus o aguardava na sala de treinamento, cercado por alguns policiais escolhidos para testemunhar o que seria um exercício de reflexão e responsabilização. Não se tratava de uma punição pública, mas de uma lição sutil: fazer David compreender, por meio da experiência, o impacto de seus preconceitos e ações. Hoje, começou Marcus com uma voz calma, mas autoritária: vocês irão analisar suas próprias decisões sob a ótica da justiça. Vocês entenderão o que um simples ato pode provocar em alguém e como a lei deve permanecer neutra, independentemente de seus sentimentos pessoais. David ouvia atentamente, sentindo cada palavra como um choque de realidade. Marcus o guiava por diversos cenários simulados, confrontando David com situações em que seus reflexos preconceituosos poderiam ter causado danos irreversíveis. Cada simulação demonstrava o impacto real de suas decisões na vida de outras pessoas. Em dado momento, Marcus olhou David diretamente nos olhos. Agora você entende por que o que você fez foi inaceitável. David baixou a cabeça, incapaz de responder de imediato. Sentia o peso de seus erros como nunca antes. Compreendia que a redenção não viria de meros pedidos de desculpas ou relatos superficiais. Exigia profunda introspecção, um compromisso real com a mudança e com a defesa da justiça, mesmo quando ninguém estivesse olhando. Após várias horas de exercícios e discussões, Marcus colocou a mão no ombro de David. Ainda há esperança para você. Mas lembre-se, cada ação conta, cada decisão é observada e a confiança se conquista aos poucos. Hoje é o seu primeiro passo. Não o desperdice. David saiu da sala transformado. O medo e a vergonha ainda estavam presentes, mas agora acompanhados por um vislumbre de esperança. Ele sabia que Marcus Delaney continuaria sendo uma autoridade silenciosa, porém constante em sua vida, guiando suas ações e impedindo-o de repetir os erros do passado. Pela primeira vez, David compreendeu que a verdadeira força de um policial não reside na arrogância ou no poder, mas na justiça, no respeito e na humildade. Algumas semanas depois, um alerta soou na delegacia. Um assalto à mão armada acabará de ser relatado em uma joalheria no centro da cidade. David Marston e sua equipe foram imediatamente enviados ao local. Seu coração estava acelerado, mas ele também sentia uma nova clareza interior. Cada passo, cada decisão, agora seriam guiados pela justiça, não pelo medo ou preconceito. Ao chegar ao local, David notou um homem negro com as mãos levantadas que parecia assustado, mas completamente inocente. Um velho reflexo poderia tê-lo levado a suspeitar dele, mas desta vez, ele deu um passo para trás, respirou fundo e avaliou a situação com calma. Inspetor Marston, uma voz chamou em seu ouvido. Era Marcus, que chegará discretamente para supervisionar a cena. David assentiu quase imperceptivelmente, sentindo a presença silenciosa de seu mentor atrás dele. David falou com voz firme, mas justa. Mantenha calma. Mostre-me suas mãos.
Você não corre perigo se cooperar. O homem obedeceu imediatamente. David fez um sinal para sua equipe deter o outro suspeito, um ladrão de verdade que acabará de sair com uma sacola cheia de joias. O homem negro não tinha nenhuma ligação com o crime, e David o reconheceu instintivamente. Pela primeira vez, ele havia deixado a razão e a observação guiarem suas ações, e não seus preconceitos. Nesse exato momento, Marcos aproximou-se e colocou a mão no ombro de David. Você entende o que significa administrar a justiça corretamente? Isso é o que significa ser um verdadeiro policial. David sorriu, uma mistura de alívio e orgulho. Ele acabará de colocar em prática tudo o que aprenderá. Humildade, respeito, paciência e neutralidade diante das aparências. O homem negro foi libertado imediatamente e ileso, enquanto o verdadeiro criminoso foi preso. No silêncio que se seguiu, Marcos murmurou: é um começo, David. Lembre-se sempre, suas ações definem sua reputação, e suas escolhas definem sua honra. David sabia que jamais esqueceria as lições de Marcos. Ele havia sido confrontado com sua própria arrogância e preconceitos, e sobreviver à provação com uma nova compreensão. Daquele momento em diante, cada prisão, cada intervenção, cada decisão seria guiada por uma única verdade: a justiça não discrimina, e um verdadeiro policial também não. E enquanto as sirenes soavam ao longe, David Marston sentiu que acabará de cruzar uma linha invisível, aquela que separa a ignorância da responsabilidade e o medo da verdadeira força.